vai ter ou não vai ter? Está confirmado para domingo. A gente lembra que a Justiça negou um recurso da Defensoria Pública da União e então as provas estão mantidas domingo agora e no outro domingo. Pois é, aqui no Rio, o governador em exercício, Cláudio Castro, disse que é favorável ao adiamento do exame por causa da pandemia, mas a prova está mantida. Vamos falar com o Eric Rianelli ao vivo. Eric, o governador falou, né? A Justiça disse o seguinte, cabe às autoridades locais decidirem. Falar e decidir tem uma diferença, né, entre as duas coisas. Falou que é a favor do adiamento, mas a execução do adiamento, não, melhor não, deixa assim, né? Tem uma diferença, né, Fachel? Falar, decidir e ter a competência para decidir, né? Isso que não estava nessa decisão. É uma situação muito complicada para os participantes, para todos os candidatos, né? São 387 mil candidatos aqui no estado do Rio, mais de quase 6 milhões em todo o país. O Enem, né, é a segunda maior prova e exame de admissão para a universidade do mundo, né? Só perde para um exame parecido na China. O Ministério da Educação disse que fez todo possível para garantir a segurança dos candidatos, né? São mais locais de prova, ou seja, menos alunos por sala. A Defensoria Pública da União mandou um documento, uma recomendação para o prefeito do Rio, Eduardo Paes, e para o governador em exercício, Cláudio Castro, para que a prova seja adiada. E nesse documento, encaminhado à Prefeitura e ao Palácio Guanabara, os defensores argumentam que o Rio vivencia um segundo pico de contaminação e que, diante dessa grave situação, a gente tem trechos, né, do documento para você, com um crescente número de contaminações e mortes por Covid e a sobrecarga no sistema de saúde, as provas devem ser adiadas em todo o estado. Esse é o pedido da Defensoria Pública da União. E a Defensoria também diz, os defensores dizem o seguinte, olha, se essas recomendações não forem seguidas, a Defensoria diz que ainda pode entrar com uma nova ação na Justiça. Nós entrevistamos uma defensora pública da União, vamos assistir. A aglomeração decorrente da realização da prova do Enem é um risco grande para a disseminação do vírus e, portanto, o agravamento da pandemia no Rio de Janeiro e da sobrecarga do sistema de saúde. A letalidade pelo coronavírus no município do Rio de Janeiro ela é quase 3 vezes maior do que a média mundial. Então, a população do Rio de Janeiro está morrendo quase 3 vezes mais do que as pessoas pelo mundo. Então, isso precisa ser levado em conta. Em caso de não aceitação, de impossibilidade de um consenso e de acatamento dessa recomendação, as medidas judiciais elas são estudadas pela Defensoria Pública da União. Bom, o prefeito do Rio, Eduardo Paes, disse que essa decisão de adiamento é técnica e a opinião dele tem pouca relevância. O governo do estado se disse favorável ao adiamento da prova, mas isso cabe ao INEP, ao governo federal. O governador em exercício, Cláudio Castro, falou sobre esse assunto ontem. Vamos ver a opinião do governador sobre o adiamento ou não das provas do Enem. A posição do estado do Rio de Janeiro é ser favorável ao adiamento. Muitos dos nossos alunos, do Brasil todo, não só do Rio de Janeiro, não tiveram a conectividade suficiente, o acesso à conectividade e à informação. E, por isso, a nossa Secretaria de Educação e nós, como governo em geral, nós entendemos que há uma disparidade grande entre, principalmente, alunos da rede privada e alunos da rede pública do Brasil inteiro, o que faz com que seja uma prova desigual. É uma prova sempre desigual, né? A preparação do aluno que faz escola particular, do aluno que está na escola pública. Nesse ano de pandemia, isso foi ainda reforçado. Mas vamos lá, gente, o serviço para o Enem. A gente vai colocar na sua tela agora várias ilustrações que a nossa editoria de arte preparou. Olha só, as provas escritas acontecem nesse domingo e no próximo. Esse domingo tem linguagens, redação e ciências humanas. Os portões abrem às 11h30. Prova começa 1 da tarde e termina às 7. No outro domingo, dia 24, vem aí ciências da natureza e matemática. Portões também abrem às 11h30. A prova também começa 1 da tarde, mas termina um pouco mais cedo às 6h30. No domingo, dia 31 e no domingo, 7 de fevereiro, são as provas aí digitais do Enem, que são, por exemplo, para os alunos, os candidatos que precisam, né, de recursos aí de acessibilidade. Tem várias medidas de prevenção, o Ministério da Educação disse que tomou todas as precauções possíveis, as salas só vão poder ficar com 50% da capacidade, os candidatos vão estar aí com uma distância segura uns dos outros e os locais de prova vão ser higienizados, vai ter álcool gel para todo mundo. Tem mais
medida para combater a Covid, né, prevenir. As salas vão ficar abertas com ventilação natural, uso de máscara obrigatório para entrar no local de prova, para permanecer, né, durante toda a prova, só pode tirar para beber água rapidinho ou comer alguma coisa, e as pessoas em grupo de risco ou com doenças crônicas vão ficar em salas especiais que só terão 25% da ocupação. Quais são os documentos que você pode apresentar para poder fazer o Enem nesses 2 domingos? A sua identidade original, passaporte, habilitação, carteira de trabalho, se você tiver, ou a carteira de ordem ou conselho de classe, ou então de registro nacional migratório. Enem, o que pode, o que é obrigatório que você não pode deixar de levar para fazer a prova? O seu documento, uma caneta esferográfica de tinta preta, com corpo transparente, não pode ser caneta com corpo que tenha cor, tem que ser corpo transparente, e máscara facial. E aí pode levar álcool gel, o seu, pessoal, um lanche, máscara extra e o cartão de confirmação, né, com todas as suas informações detalhadas sobre o local de prova, se você tiver dificuldade para memorizar. O que não pode levar para o Enem de jeito nenhum? E isso valem as regras dos últimos anos. Nenhum dispositivo eletrônico, então celular, tablet, calculadora, fone de ouvido, óculos escuros, viseira, gorro, boné, todo esse tipo de coisa. Caneta de material não transparente. Quem tiver qualquer sintoma de síndrome gripal ou de Covid-19, essa é uma informação importante, não pode fazer a prova, né? Deve abrir o site do Enem e pedir a reaplicação nos dias 24 e 25 de fevereiro. Você faz isso lá no site do Enem, tem tudo explicadinho. Agora, foi um ano bem difícil, né? E o que acontece? Esse é o momento dos alunos, é o momento final aí, não dá para ficar nervoso, não dá para pensar negativo. A gente vai conversar com a psicóloga Glauci Correia. A Glauci tem mais de 30 anos de profissão, ela prepara alunos do Enem, né, para lidar com esse momento e com toda a preparação. Glauci, qual é o momento, o que é importante que o aluno leve em consideração agora, depois de um ano tão complicado? Bom dia, Fachel, bom dia, Silvana, bom dia a todos. Vamos lembrar que você teve um ano difícil, como você falou, você teve sozinho o tempo todo para estudar, então é importante nesse momento você aproveitar todo o tempo da prova. No dia anterior, separa num cantinho onde você possa olhar diversas vezes todo o material que você vai levar. Pode ser que nesse momento você vai passando por aquele lugar e você lembre que pode botar mais alguma coisa. Isso vai ser importante. O que você estudou o ano inteiro, você aprendeu. Então, não adianta num dia anterior tentar aprender algo novo. Relaxa, pega um pouquinho de sol, anda ao ar livre, vai te fazer bem. Dorme cedo, se alimenta com nutrientes leves. Tenta ficar assistindo um filme, uma série, conversando com a família, que foi quase que você não fez o ano inteiro por estar se preparando. E aí você vai se sentir muito mais tranquilo. Agora, doutora, um recado curto antes da gente encerrar. Qual é, numa frase, o recado essencial para o candidato? A dica é: confia no que você estudou, confia em você. Aproveita todo o seu tempo de prova. Você não precisa sair antes, você se preparou o tempo todo. Leia, releia, separe um tempinho para passar as respostas para o gabarito e isso vai ser de extrema importância para a sua segurança. E não pensar negativo, né? Nunca. Cuidado com os pensamentos sabotadores. Tá certo. Fachel, Silvana, é com vocês, é isso. Os alunos não têm que pensar negativo, fizeram o possível para se preparar e fazer uma boa prova. Vamos torcer por eles. Nem me fale Tá em bom. pensamento sabotador. E é um Enem, obrigado, O clássico Eric. eu não consigo. Pois é, e é um Enem polêmico, né? Porque tem muito aluno que gostaria de deixar para fazer num outro momento. Tem aluno que está dizendo, não, vou fazer agora mesmo, enfim, tem de tudo, né? Tem gente que não conseguiu estudar o suficiente. A verdade é que a decisão do ministro do STJ disse o seguinte, olha, não é o STJ que tem que decidir isso, quem tem que decidir é a prefeitura de cada cidade. Né? E aí quando a gente vê, e eu comentei antes e vou repetir o comentário agora, por exemplo, o governador Cláudio Castro disse, olha, não sou a favor. Claro, não é ele, não sou favorável ao acontecimento agora, é favorável ao adiamento. Silvana, quando os políticos querem alguma coisa, aí você vê mobilização, aí você vê reunião, aí você vê, por exemplo, o governador falando com o prefeito, aí não teve, né? A grande verdade é que desde o início da pandemia até agora, autoridades federais, estaduais e municipais, com raríssimas exceções, não fizeram uso de uma previsão legal que tem, que é de você ir lá e mexer no comportamento das pessoas. Então não teve essa opção. Cada um ficou por si para decidir, chegamos onde chegamos. E com relação ao prefeito Eduardo Paes, onde ele diz que não cabe ele decidir, porque
ele espera que seja uma decisão técnica, ou seja, dos técnicos, é sim responsabilidade do prefeito. O prefeito é que tem a última palavra, né? Ao decidir o que os técnicos estão dizendo, ele assume a responsabilidade. Então, tem sim responsabilidade. O que não pode, principalmente nesse momento de pandemia e principalmente no que está acontecendo no início do governo, é dizer assim, não é comigo, é só lá com o secretário, é só lá com a área técnica. Não, é da prefeitura e quem está no comando é Eduardo Paes e a gente acompanha. Hoje, inclusive, vai ter, né, a divulgação do novo mapa. Isso, o mapa é semanal, que mostra justamente como é que está a cidade do Rio na contaminação de Covid. Por enquanto, até ontem, nenhuma região administrativa estava com risco muito alto. Vamos ver se esse cenário mudou hoje. Exatamente.